Boa tarde, meus queridos ouvintes do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. Hoje eu vou falar uma coisa muito singela, mas na verdade de extrema importância, até por causa da Lei 13.465. Pô, Gustavo, de novo você vai falar sobre regularização fundiária? Não. Hoje eu vou falar de uma coisa muito interessante, que a Lei 13.465 ela inovou os direitos reais. Vou falar sobre os novos institutos que foram inseridos com a Lei 13.465. Até o Código de Normas diz que são ditos, entre aspas, novos institutos urbanísticos. Apesar que, logicamente, há a possibilidade de alguns institutos, como a laje, não serem exclusivamente urbanísticos. Há a doutrina nesse sentido. Mas, como a Lei 13.465 veio dar novos ares à questão urbanística, então virou novos institutos urbanísticos. Tanto isso que a gente for ver no artigo 1510A, por exemplo, não há a diferenciação. Certo? Tanto isso, o artigo 1510A, o proprietário de uma construção base, ele pode ceder a superfície superior ou inferior, ou seja, a laje, ela transcende até o senso comum, certo? E qual que é o objetivo? Para que esse titular da laje, que é um bem imóvel dito autônomo em si, tanto isso que houve uma modificação na parte geral por causa disso, a fim que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo, certo? O que é o bem imóvel? O solo e tudo que lhe ascender. E aí houve essa modificação para compreender, com a Lei 13.465, a laje, certo, pessoal? Tanto isso que você vê que é instituído no espaço aéreo ou no subsolo de terrenos públicos ou privados. Aí você vai ler o Código Civil. É o direito de superfície? Não, não é o direito de superfície. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Apesar que o direito de superfície, no Estatuto das Cidades, prevê também o uso do subsolo, ao contrário do direito de superfície do Código Civil. E eu até recomendo uma boa tese do Frederico Viegas, o direito de superfície como aproveitamento do uso do solo urbano. Mas isso é uma realidade brasileira que é dado, enfim, um reconhecimento jurídico. Lembrando aquela teoria do Eugen Ehrlich, que é o que? Você está dando uma realidade jurídica, você está positivando, certo? Tomado em que? Projeção vertical, ok? Comunidade imobiliária autônoma. Lembrando também que se recair sobre parte da construção base, o título ele tem que descrever a área total da laje e a área cedida, certo? Então, o ideal é dizer o quê? A laje, você não vai fazer um AV direito de laje, ou um R sobre laje dentro de uma matrícula, mas sim você vai abrir uma nova matrícula, tecnicidade, uma nova matrícula sobre a laje, certo? Lembrando que a instituição do direito de laje, ele não vai implicar reconhecimento de condomínio, ok, pessoal? Quando tem uma atribuição de fração ideal do terreno ao titular da laje, certo? Ou também na participação proporcional de áreas já edificadas, porque já há um instituto bem diferenciado, que é o quê? O condomínio edilício, que para quem perdeu, assiste um pouco atrás nos vídeos que eu postei sobre condomínio, edilício e incorporações. Ok, pessoal? Lembrando que o acessório segue o principal. Por isso que o artigo 1245 diz o quê? A instituição do direito de laje dependerá do registro da averbação da edificação da construção base. Ok, pessoal? Lembrando também, caso a construção base não esteja averbada na matrícula do terreno, ou tenha dimensão inferior à laje projetado, o que vai acontecer? Vai ser averbado o projeto de plataforma a essa correspondente.
Não é o ideal, que vocês, pela interpretação, que seria isso? A construção base que está abaixo, com dimensão inferior à laje projetada, você tem que fazer o quê? Você vai ter que averbar o projeto de plataforma, até por questão de segurança. Isso é o poder dever de construir, o direito de fiscalização do município, que tem em relação a isso, a permitir ou não a instituição dessa laje, certo? Lembrando também, até puxando o gancho, tanto isso que na abertura da matrícula da laje, ela vai depender do quê? Da comprovação de que o projeto atende às posturas edilícias e urbanísticas. Ou seja, opa, foi oba-oba. Não. Olha só, esse artigo 1247 tem que lembrar o seguinte, que esse artigo 1247, quando for adquirido pelas vias ordinárias, não pela via da usucapião, porque pode-se usucapiar o direito de laje, certo? Então, o ideal também ter essa exigência do artigo 1247, o quê? Que, em relação às posturas edilícias, que é o que? Estabelecidos pela legislação municipal, que é o que? Deve ser atestado profissional habilitado, instituído com planta, memorial descritivo e guia ou anotação de responsabilidade técnica ou RRT, ou ainda TRT, termo de responsabilidade técnica. Ok, pessoal? Infelizmente, os municípios, na maioria das vezes, eles não regulamentam sobre a laje, e isso é muito perigoso. Ok? Se não tiver legislação municipal dispondo suas posturas edilícias, a planta e o memorial descritivo deverão ser aprovados por quem? Pela própria prefeitura. Ok, pessoal? Lembrando, o que deve conter pelo princípio da especialidade objetiva? Deve conter, além das características comuns, o posicionamento da construção base em relação do terreno e a especificação de tratar de laje de subsolo ou espaço aéreo. Ok, pessoal? Lembrando também, a abertura da matrícula para laje deve ser averbada na matrícula do terreno, ou seja, abre-se a matrícula para laje e averba-se na matrícula do terreno ou da construção base. Lembre-se o seguinte, está o terreno, R, a construção base averbada e, com sua vez, a averbação direito de laje. Aí, na matrícula criada, tal, R1, laje, certo? Ou seja, pode haver ou seja, direito de laje, ele é submetido ao registro e à averbação, certo? Lembrando que essa laje ainda pode ser alienada por todas as formas em direito previsto, por exemplo, doação, compra e venda, certo? O lajista, o lajeário, ele transfere a propriedade da laje, certo? Se a gente pegar um rigor técnico, ok, pessoal? Devendo também, nesse caso, que o alienante ele tem que apresentar uma declaração que cumpriu o artigo 1510-D. E o que é o artigo 1510-D? Em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade em condições com terceiros os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifeste no prazo de 30 dias. Ok, pessoal? Fiquem bem atentos. Lembrando que ainda assim é possível ainda exercer essa preempção se no prazo de 180 dias pode ser depositado o valor do respectivo preço, ok? Se ele não teve conhecimento da alienação, ok, pessoal? É um prazo decadencial. Se não, tem o prazo de 30 dias após notificado,
que muitas vezes ocorre essa notificação por RTD ou qualquer das vias previstas em direito, dando vista à informalidade até que caracteriza a própria laje, ok? Pessoal, fiquem bem atentos em relação a isso. E lembrando que nem toda a extinção do prédio principal implica em a extinção do direito real de laje, porque o artigo 1510 ele é bem claro. A ruína da construção base implica a extinção do direito real de laje, salvo se este estiver sido instituído sobre o subsolo. 2. Se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Ok, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Ok, pessoal? E se essa extinção de direito real de laje ela vai ser averbada mediante requerimento conjunto do seu titular e do proprietário da construção base. E o que vai acontecer? Encerramento da matrícula, foi instituída a laje e a averbação na construção base. Ok, pessoal? Comprovando, por sua vez, a demolição. E lembrando que se a extinção do direito de laje não decorrer da demolição da ruína da construção base, ela pode ser averbada mediante requerimento conjunto do titular da laje do proprietário da construção base, com declaração de que a construção ainda subsiste. Extinguiu-se a laje, mas o sobrado ainda está inteiro, certo? Lembrando que é vedada a abertura de matrícula correspondente a direito de laje para quê? Para fins de implantação de empreendimentos imobiliários. Para isso que serve o quê, pessoal? A incorporação ou edificação de um ou mais pavimentos, que haja divisão do terreno ou da construção base de partes comuns, infrações ideais. Ok, pessoal? Ou seja, não é sucedâneo de regularização fundiária isso aqui. Ok, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Era isso que eu tinha a falar sobre base. No próximo vídeo falarei sobre condomínio urbano simples. E no posterior ainda falarei sobre multipropriedade. Ok, pessoal? Então, pessoal, tenham fé e o sonho vem. E estudem muito para o concurso que está tendo do estado de Goiás.